Bitcoin hoje desenha um cenário muito positivo, só que a gente tem vários detalhes que precisamos ficar atentos nesse momento, porque a gente pode ter uma surpresa por aí, você vai entender por quê, então fica até o final do vídeo que tem conteúdo hoje. Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, hoje a gente está vendo o Bitcoin ficando ali no 0 a 0, enquanto o S&P 500 está subindo 0,24, então a gente está entendendo essa correlação dos mercados. A Nasdaq hoje sobe 6%, dá um porradão para cima, e mesmo assim os mercados estão bem paradinhos, mesmo com essa alta. O que está rolando aqui, na verdade, é que o Bitcoin ele já rompeu uma resistência importante, a gente já conversou sobre isso, só que agora ela está batendo em outra região extremamente importante para a gente, que seria essa linha de tendência de baixa que foi formada, e olha só onde a gente está. Estamos batendo praticamente em cima de uma resistência também importante, que está sendo colhida aqui desde 29 de março, então tem alguns meses que nós estamos abaixo dessa região, então com certeza vai ser muito importante a gente romper ela para cima, porque são meses de tendência de queda e finalmente a gente rompe, a situação melhora. Só que com isso, a gente tem várias outras coisas para analisar, além das altcoins que hoje estão perdendo um valor a mais, mas isso aqui é excelente e a gente vai entender melhor por quê. Mas o que a gente está vendo hoje, a gente está brigando muito contra essa resistência, isso é normal, o mercado bater finalmente, depois de tanta alta que a gente teve, ele bateu em uma resistência e já deu uma recusada de primeira, então isso aqui já entregou pra gente uma liquidação, você pode ver isso se refletindo no Open Interest, que saiu de 120 já foi para 110, então para você ver que na queda a gente tem uma liquidação muito forte e até que não foi tão forte, né, visto que a gente saiu dos 24.200 e descemos até os 23, então foi uma queda, mas o mais importante é que a gente se mantém acima da região dos 22 mil dólares, que é onde a gente rompeu, fizemos uma das resistências, rompimento da resistência mais importante, e isso é excelente, a gente só precisa se manter acima dessa região para confirmar mais ainda esse pullback, tá? E sim, o pullback está sendo entregue, mas a gente tem alguns empecilhos no meio do caminho. Um deles é justamente essa linha de tendência de baixa que está sendo formada, a gente já bateu nela, e como a gente já rompeu essa resistência dos 22 mil, a gente pode esperar que o mercado faça algum tipo de retração, bata aqui e já volte a subir e pegue uma força a mais para romper essa linha de tendência se o mercado permitir. E essa queda basicamente que você está vendo hoje, ela está sendo guiada pelo volume buy side delta da sardinhada. Então você está vendo que a sardinhada está comprando enquanto a galerinha que estava acumulando antes, né, a galera com dinheiro, esse pessoal entrou um pouquinho em venda aqui, deu uma assustada no pessoal, então essa queda está sendo guiada pelos grandões, enquanto o long short ratio está se mantendo abaixo dos 1.0, tá? 0,80, isso é excelente pra gente. No mais, a gente precisa encarar que, depois de tanto momento de alta como a gente estava tendo, a gente pode esperar uma retração, e olha isso aqui, tá? 0,38% de Fibonacci, a retração de 38%, bate perfeitamente nos 22 mil dólares, então o mercado fez uma onda de alta, a gente pode esperar uma retração de no mínimo, tá? 22 mil dólares e retrair aqui 38% para permitir uma nova tentativa de rompimento de uma resistência importante que é essa linha de tendência. Só que para a gente ter uma noção melhor que isso, você precisa deixar o seu like, tá? Que é muito importante para mim saber a sua opinião e se inscrever nesse canal, porque conteúdo aqui é o que não falta, tá? Isso é para você, mas para mim você me ajuda também. Então olha só. Além disso, a gente tem mais dados para fortalecer nossa tese, nosso estudo aqui. Primeiro de tudo é o RSI está se mantendo maravilhosamente bem acima da região dos 50 pontos, a gente já conversou a importância disso, porque o mercado cria uma tendência de alta na força compradora, então a força compradora começa a ganhar o seu espaço, isso vai refletir na força do mercado e inevitavelmente no preço, isso é o mais bacana e importante pra gente. Então a gente quer nesse momento que o RSI no gráfico de 4 horas se mantenha aqui em cima, inicie uma mini tendência de alta, e isso a gente já conversou também, vai empurrar para o gráfico diário, que a gente já rompeu a região dos 50 pontos, a gente só não pode fazer um fake out, e isso ainda infelizmente está em jogo, tá? O que eu quero dizer para vocês é que como nós temos uma resistência importante aqui, nesse exato ponto dos 24 mil dólares, a gente pode ainda ter uma possibilidade do mercado realizar essa retração, voltar a fazer um fake out e voltar para a tendência de baixa. Isso é possível? Sim, só que a chance diminuiu bastante à medida que a gente está subindo nesses valores. E você precisa entender que o pullback foi formado, mas a gente está sujeito a tudo, nada é garantido nesse mercado. Com isso, cara, a gente vai simplesmente ficar esperto nesse momento. Já conseguimos surfar bastante mal dos 29
Tô doido. 19 mil dólares até os 24, isso aqui é muito bom pra gente. A gente só precisa agora se manter acima dos 22 mil e ganhar forças para romper essa linha de tendência de baixa aqui que nós estamos vendo no gráfico diário. Agora, para melhorar e muito a nossa situação, a gente vai passar para o gráfico semanal. Aqui que tá o ouro, meus amigos. Aqui é onde vale a pena deixar o seu like e a sua inscrição. A gente tem, no gráfico semanal, uma linha de tendência de baixa sendo formada, guiada desde... Vamos lá, desde dezembro de 2020. São alguns poucos anos aí que nós estamos seguindo essa tendência. E a força só vem caindo, por isso que a gente vem conversando que o nosso bear market, a tendência de queda do mercado, iniciou, a gente pode oficializar lá em 2021. Então, nisso aqui, até esse exato momento, a gente já começou a computar o ciclo de queda do mercado. A gente já fez o estudo completo de ciclos para ver que, bom, a gente está perto, ou se não, já passamos da formação de fundo do mercado e pelo menos agora a gente pode crer um pouco que a gente tem uma grande chance de ter formado o fundo finalmente da tendência nesse momento. Mas o mais interessante para a gente é romper essa linha de tendência de baixa aqui no gráfico do RSI, porque isso aqui, cara, vamos lá, tá? Nós estamos tendo uma linha de tendência de baixa sendo colhida desde 2020, e assim que a gente romper ela, vai ser uma prova de força do mercado compradora absurda, e com isso vai atrair muitos olhares positivos para o mercado, tá? Então a gente pode ter uma realocada da grana do pessoal grande voltando para o mercado e inflando esse mercado de uma vez por todas, além de a gente não poder ignorar esse candle semanal aqui que já está demonstrando uma força excelente. Só que você vai perceber que no gráfico semanal a gente tem esse rompimento para fazer, ainda temos margem para subir aqui, e de qualquer forma a gente já ainda segue em zonas bem baixas do RSI, o que leva a gente a ter uma esperança maior que a gente pode ter uma alta daqui para frente nos próximos meses, um respiro do mercado. E a gente já conversou que o nosso alvo, pelo menos, é justamente se a gente traçar desde aqui até essa queda toda, a gente pode ter aqui 25 a 30 mil dólares de alvo do mercado. Então, o que significa isso que eu venho falando com vocês? Que agora é hora de você colocar no seu caderno. É basicamente essa região que é muito importante. Assim que a gente chegar nesse alvo aqui dos 25 mil dólares praticamente, o mercado vai ter concluído o seu processo de pullback. Quando ele faz isso, ele já cria uma força compradora no mercado suficiente para derrubar mais uma vez. Então, a partir desse momento, a gente fica assim, cara, a gente rompeu, beleza, a gente chegou numa zona que geralmente as pessoas começam a vender, porque você tá vendo uma força compradora só levantando o preço para cima. Só que em algum momento as pessoas que compraram lá embaixo, algumas vão realizar por medo. E essa região é a região onde bota o medo no pessoal e todo mundo começa a vender por precaução. Com isso, a gente começa a criar uma força vendedora empurrando o preço para baixo. Por isso que essa zona aqui merece sua atenção e a gente vai ficar de olho, porque podemos fazer boas compras, boas vendas, na verdade, aqui nessa região e depois compras melhores e outros suportes. E aí a gente vai brincando com essas ondas do mercado. Mas essa linha de tendência aqui que você está vendo é extremamente importante. Se você for para o gráfico diário ainda, você vai perceber que a gente ainda tem, apesar disso tudo, uma linha de tendência que está sendo testada nesse momento. Desde lá de trás até agora você vai perceber isso aqui, tá? A gente tem essa linha de tendência que formou um topo aqui, um aqui, e agora ele está ganhando força para romper aqui. Ou seja, você vai perceber que nesse momento a gente está entre uma resistência importante, entre romper e não romper. Se a gente não conseguir romper essas resistências importantes no RSI e no gráfico aqui, nessa linha de tendência de baixa, você vai ter aquilo que a gente falou, um pullback realizado até os 22 mil dólares para depois ganhar uma força necessária para romper todas essas resistências. Assim que a gente conseguir romper isso aqui, aí o sentimento começa a mirar para os 25, 30 mil dólares e aqui a gente vai abrir os nossos olhos para esperar possivelmente uma reversão. Sim, é possível, mas a gente precisa ficar muito esperto, mas a intenção primária disso tudo que a gente está falando, até me embolei um pouquinho aqui, é o pullback. Nossa prioridade é o pullback, depois se ele evoluir para uma reversão, a gente vai ficar de olho, tá? Precisamente lá no Instagram, se você não me segue, @DougTadeu, você tá deixando informação na mesa, pega lá, me segue, que hoje teve coisa pra caramba pra você aprender comigo lá e todo dia tem, tá? Não falta. É o seguinte, passando essa parte aqui, vamos pra dominância. A dominância tá simplesmente com um comportamento maravilhoso. Por mais que muita gente não esteja gostando, a gente tem visto que nos últimos dias o mercado deu uma queda na dominância e olha só, do nada uma porradona pra cima. Isso aqui é um pouco assustador, né? Porque as altcoins, do nada, um dia a gente tá tendo uma queda na dominância de 3% e depois ela recupera no final do dia e o negócio começa a ficar bem bagunçado e ninguém entende nada. Mas, como eu falei com vocês no Instagram, cara,
Nesse momento, você vai perceber que conforme o Bitcoin vai subindo, ele vai atraindo a confiança do mercado. Quando isso acontece, as pessoas começam a alocar a sua grana no Bitcoin, deixando as altcoins de lado. Ou seja, você que é o do time aí que está esperando uma altcoin season, você precisa aguardar que essa dominância do Bitcoin suba o suficiente para a gente ter outro despejo. E precisamente esse despejo que a gente possa ter, ele precisa ser acompanhado de uma tendência de alta no mercado. Então, se o mercado todo está em alta e você tem um derretimento da dominância, meu amigo, você vai ver muitas altcoins duplicando, triplicando, fazendo 10x aí em alguns dias, por assim dizer. Mas até isso, a gente precisa aguardar que o Bitcoin reconquiste toda a força que ele acabou perdendo durante essa queda, porque a gente está no bear market. Então, para ele conquistar novamente toda essa força compradora, vai demandar tempo. E aí que a gente vai de volta aqui para o gráfico do Bitcoin e perceber o seguinte, tá? Aquela nossa tese ainda está de pé. Douglas, mas que tese é essa? Se você não sabe, porque você não se inscreveu nesse canal ainda. É simplesmente o seguinte, a gente já fez a formação de fundo, possivelmente estamos trabalhando um processo hipotético aqui, formamos o fundo, maravilha. Agora, o mercado vai buscar uma zona de suporte nova, quem sabe bater 30 mil, voltar para os 25 e iniciar um novo processo de acumulação, um processo lateral para ele iniciar o ciclo depois. Não tem muita gente falando o seguinte, cara, a gente está numa parte do ciclo que o mercado ele tá achando um fundo, vai ficar lateral e depois vai romper para cima. Então não vá achando que o mercado vai pegar daqui e já vai fazer isso aqui. Não, tá? De acordo com os estudos dos ciclos do mercado, a gente forma um fundo, a gente busca um suporte e, cara, esse suporte pode ser muito bem os 25 mil dólares, como a gente conversou. A gente pode ganhar uma força daqui para frente, se manter acima dessa região, iniciar uma lateralidade e depois iniciar o processo de alta, aquela bull run que a gente tanto espera. Isso pode demandar tempo, cara. A gente ainda tá na metade do ciclo até o halving, por assim dizer. Então a gente tem muita coisa para acontecer. Em um ano a gente pode subir, podemos lateralizar. Só que o mais bacana é que dentro dessa lateralidade a gente vai ver muita coisa mudando. As altcoins ganhando mais valor, muita moeda duplicando de valor e você precisa ficar esperto com isso tudo. Como você faz isso? Bom, acompanhando a gente. No mais, é isso aí. A gente tem muita coisa pra falar. Eu vou passar isso pra amanhã e pro nosso Instagram. Por isso que eu falo pra você me seguir lá. No mais, tamo junto. Forte abraço. Amanhã é nóis, todo dia. Tamo junto.